Olá, bom dia. Nuno Artur Silva, que está connosco, que é muita coisa. É guionista, é gestor também de talentos nas suas produções fictícias, que eram as suas produções fictícias. Foi secretário de Estado, agora faz stand-up comedy e já teve e agora volta com Onde é que eu ia? É como se chama o teu espetáculo, Nuno Mas isso Artur. é uma maneira ótima de começar, que é perguntar quando te perguntam o que é que tu fazes. Para quem não te conhece, o que é que tu respondes? Pois é que eu agora uso uma expressão que resolve tudo, que é artista de variedades. E dizes mesmo isso? Digo. Sim. É estranho incluir a passagem pelo governo, não é? Não costuma haver por lá artistas de variedades. Mas para quem não faz ideia do que tu fazes e quer apresentar-te num jantar, este é o meu amigo Nuno. Olá Nuno, o que é que faz? A maneira mais fácil de dizer é autor. Ok. Autor dá para tudo. Se eu quiser provocar um pouco e iniciar uma conversa, artista de variedades parece-me ótimo. E tu sentes que nesta passagem pelo governo conseguiste adaptar-te àquela realidade, sei lá, andar como turista e coisas assim? Não consigo imaginar, não é? Todas nós conhecemos o Nuno Artur Silva de outra vida, não é? E de repente ver-te assim, com aquele ar formal, tu sentes que fizeste amigos ou foste sempre aquele excluído da turma que está no canto e que é um bocado outsider? Não, fiz amigos. Não, quer dizer, o governo não é uma coisa... Enquanto mais não seja, que sirva para isso, não é? Não sei se vocês sabem, são pessoas normais e que também vão aos cafés e também conversam. E também Ou seja, adaptaste bem. Olha, já agora deixem-me explicar que foste secretário de Estado da Cultura, não é? Do cinema, audiovisual e média. Ok, é a pronto. designação completa. Muito bem. E que regalias é que isso te deu? Regalias? Sim, tinhas motorista. Eu acho que é mais tinhas ao contrário. motorista. Regalia, sim. Se considera uma regalia ter motorista, era obrigatório. Eu acho que é. Então não é? Eu considero. Quero muito. Eu gostava muito do meu motorista e era de facto prático. Porquê que é obrigatório ter motorista? Porque não podemos correr o risco que o secretário de Estado chegue atrasado a sítios à procura de lugar, Sim, é isso, nomeadamente? Ou seja, tem que ser garantido ao membro do governo, digamos, a facilidade e a acessibilidade e, portanto, há um sistema que garante isso. E de que regalias é que tu podes abdicar? Do género, olha, sou ministro, sou secretário de Estado, está incluído isto e isto e isto. Ok, isto eu não quero. Eu, para dizer a verdade, depois de ter lá estado, eu dou-te mais facilmente a lista das desvantagens do que das regalias. Há esta ideia de que ir para o governo é só regalias e é só taxas. Eu acho que isso deve corresponder a uma época que não é a atual. Então diz 3 desvantagens. 3 desvantagens? Sim. Para já, o que dizes tem que estar sempre enquadrado dentro de uma série de contextos. Ou seja, não podes dizer o que te apetece. Isso para mim, que sou uma pessoa que está habituada a dizer o que apetece, é uma grande dificuldade. Tens de estar sempre a pensar. Estar alinhado com o governo, alinhado com o discurso, digamos, estabelecido, etc, etc. Pronto, isso é uma desvantagem, mas é lógico que tem que ser assim. Depois, outras desvantagens, por exemplo, não temos horários fixos, estamos sempre à beira de poder ser chamados para uma emergência qualquer, para uma reunião. Aconteceu-te ligarem às 2 da manhã para alguma coisa? Ligar a qualquer hora, quer dizer, não sei se lembram, houve uma pandemia. Pois é. E nós tivemos, de facto, em estado de emergência e precisámos de resolver coisas e, sobretudo, resolver coisas para as quais não estávamos ninguém preparado. Mas, por exemplo, estou aqui a pensar no teu pelouro, não é? Que tem mais a ver com, lá está, o audiovisual, o cinema. De que maneira que tiveste que fazer coisas de emergência? Os cinemas, por exemplo? Encerrar os cinemas a meio de um filme. Acabou! Dentro da área da cultura, a parte do cinema audiovisual não foi das piores. Pois. A pior foi as artes performativas. Esses foram obrigados a ir para casa e ficaram sem esse rendimento. O cinema, apesar de tudo, teve um problema que é as paragens das filmagens e para isso tivemos que criar mecanismos de compensação para os filmes que ficaram interrompidos. E criámos. Isso lembra-me uma coisa, nessa altura foi muito polémica uma frase da Ministra da Cultura que tinha a ver com as reivindicações das pessoas, não é? Que estavam naquela situação complicada e ela falou de um drink de fim de tarde. Tu, Nuno Artur Silva, com o teu cérebro de humorista, não pensaste isto vai ser uma frase ótima para todos os humoristas pegarem? Naquele momento tinhas logo essa noção ou estando dentro envolvido na coisa, tinhas essa parte um bocadinho desligada? Não, estava sempre ligado. Claro. Pensaste assim, amanhã já há 27 sketches sobre isto. Nós temos imediata noção de, no momento em que não sou só eu, todo o gabinete tem a noção, no momento em que as coisas acontecem, o potencial que aquilo tem para a comédia. É claro. Curiosamente, essa frase foi uma montagem jornalística. Ela não disse isso? Ela disse isso, mas disse isso depois de ter sido perguntada várias vezes. Ou seja, ela chega à exposição e perguntam-lhe o que é que tem a dizer sobre a União Audiovisual. Ela diz, eu não vou falar sobre isso. E depois insistem. Ela diz, eu não vou falar sobre isso. E finalmente insistem e ela diz, olha, vamos tomar um drink. E depois a jornalista colou a primeira pergunta com a última resposta. E portanto a percepção que dá Safada. é que ela à primeira
responde com um drink. Agora, o que é irónico nisso, isso é o tardo de lá, é que precisamente nessa semana em que essa frase foi dita, foi a semana em que nós libertamos 80 milhões de euros para reforço da cultura. Ninguém falou nisso, toda a gente falou na frase. Portanto, isso para mim dá-me uma perspectiva interessante sobre a manipulação jornalística e sobre, Porque costumava estar do outro lado, não é? De quem recebia os soundbites, não é? Exato, não, e como espectador que recebe, nós não temos essa perspectiva, porque nós não sabemos que aquilo foi uma montagem de 3 perguntas. Pronto. Entretanto, agora falando aqui do espetáculo que tu tens, que já está a acontecer. Já está a acontecer e já Tu dizes isso com alguns planos, já está a acontecer. É verdade, ninguém cancelou, não foi cancelado. Exato. Dá a ideia que tinhas alguma esperança que isso acontecesse. Eu estava habituado a que as coisas fossem interrompidas. A história da minha vida nos últimos anos é estar a fazer uns planos e afinal... E eles serem cancelados. E chama-se Onde é que eu ia? Está no São Luís. E tu falas precisamente sobre, não só, mas também sobre essa experiência da passagem pelo governo. E é muito interessante uma pessoa sair do governo e fazer um espetáculo de stand-up sobre isso mesmo. Sim, normalmente quando se sai do governo não se sai para fazer do governo para para melhor, do governo para a comédia. Por exemplo, o Zelensky foi da comédia para o governo. Exato. Tu vais do governo para a comédia. Eu digo isso no espetáculo, eu digo que de certa maneira sou o Zelensky do governo. Olha, não sabia. Foi... em que é uma pessoa que vem da área humorística que vai para o governo. O que não quer dizer que seja o mais engraçado do governo. Agora, o que eu conto é isso, exatamente. Acho que isto era irresistível para quem, como eu e como vocês, vem da área da comédia. De repente ter esta possibilidade. Eu acho interessante sair do governo e em vez de ir para uma empresa ficar a fazer stand-up sobre essa experiência. Financeiramente é menos interessante, mas pronto, financeiramente é menos interessante. Sim, financeiramente não é? poderá uma moto em Gil, uma coisa Há assim. pessoas que vão do governo para a comédia, mas nunca saem do governo. Sim, é verdade, é Olha, verdade. tu não tiveste filtros. Tu brincas com... No espetáculo, sim. Terás tido, mas há coisas que não podes contar. Não, eu recuperei a minha liberdade integral de opinião e isso acho que se nota. Tiveste colegas do governo Ia perguntar precisamente isso. Tive colegas. E riram muito. Riram até, já tive o PM, posso dizer isso. Foi. Já. António Costa já foi ver e gostou. Riu-se, sim. Por acaso, acho que ele tem sentido. Se há uma coisa que ele tem, é sentido de humor, não tem? Sim, acho que nisso podemos concordar. Absolutamente. E com que outras coisas é que tu brincas no teu espetáculo? Eu falo, no fundo, da minha experiência dos últimos 10 anos. E, portanto, esta ideia de ser argumentista, guionista, ter tido uma empresa que talvez tenham ouvido falar, que tinha um canal e essas coisas, de repente isto tudo muda radicalmente e eu vou parar a RTP. E depois estou na RTP, eu faço um mandato e saio e depois... Isto acho que é um bom potencial material de comédia. E eu falo desses chapéus todos que eu fui tendo e que justificam a tal designação artista de variedades, não é? Um dos grandes problemas de que se falava durante muito tempo, sobretudo o Correio da Manhã, quando estavas na RTP, era a história de teres também as produções fictícias e o canal Q e de não venderes o canal Q. Confessa, tu não vendias o canal Q porque ninguém queria comprar, não é? Quem é que quer comprar o canal Q? Como bem sabes, nós tivemos foi a nossa coisa. Nós quase vendemos o canal Q, até aliás, uma multinacional internacional. E foi por um triz que não o fizemos por causa da entrada da Troika em Portugal. Mas nessa altura, é claro que há jornalismo e depois há o jornalismo da Cofina, que é uma particularidade, digamos, uma variante que é bastante especulativa e nem sempre corresponde à verdade, e nesse caso não correspondia. Portanto, a questão não era, quer dizer, pensa, por exemplo, o Balsemão foi Primeiro-Ministro e não teve que vender a empresa nem nada disso. É óbvio que eu não tinha que vender. A questão é, o que era necessário era que não houvesse qualquer relação entre as produções fictícias e o canal e a RTP enquanto eu lá estive. E obviamente que não houve. Mas criou-se, foi talvez um dos princípios nessa altura dos casos, daquela lógica dos casos, porque é uma coisa que faz parte da estratégia política, que é criar casos e dar a ideia que está tudo corrompido e está são tudo, todos os aldrabões. São todos uns aldrabões. Isso abre normalmente uma bela avenida para a extrema-direita avançar. É o Nuno Artur Silva que está connosco hoje. Espetáculo hoje, dia 31 e dias 1, 2 e 5 de fevereiro, Teatro São Luís, em Lisboa. Olha, só muito rapidamente, convém dizer que temos que avançar para um jogo muito divertido, que vais adorar. Não estás sozinho em palco, tens o António Jorge Gonçalves contigo também. Sim. E estamos até dia 5, mas já, deixa-me dizer, esgotámos, neste momento temos que então vai-te embora, o que é que estás aqui a dizer? Abrimos uma sessão extra no dia 5, à noite. Que bom! E ainda há bilhetes para essa? Para essa ainda há. Então depressa, então deve estar quase. Corram. Sim.